Tá todo mundo vendo o livro? Tá. Sim. Olha, a unidade 5, ela é sobre a integração de ossos e músculos. Então, a gente tem que a unidade 5, ela vai falar sobre o corpo humano. A gente vai falar sobre sistema motor, sistema nervoso, e vai tratar tudo sobre o sistema nervoso e depois sistema musculoesquelético, que é o sistema que relaciona o esqueleto com os músculos, né? Então, aqui a gente vai iniciar hoje pela parte do sistema motor e a integração dessa relação entre o músculo e os ossos. Deixa eu passar aqui. Então, iniciando, a gente tem aqui algumas características gerais sobre o sistema motor. O corpo humano apresenta muitas possibilidades de movimento: escrever, caminhar, correr, mastigar e engolir alimentos, segurar e atirar objetos, executar uma coreografia de dança, expandir o tórax e encher os pulmões de ar, manter-se em pé, arregalar os olhos, entre outros. O movimento é consequência de um complexo processo que envolve diferentes regiões do cérebro e resulta na contração muscular. O conjunto neuromuscular é conhecido como sistema motor. A realização de movimentos compreende um estímulo, a interpretação da informação e a resposta motora. Imagine, por exemplo, que uma pessoa sinta a boca seca e perceba a necessidade de beber água. Esse estímulo, que é a boca seca, é enviado ao cérebro por meio do tecido nervoso, onde ocorre a interpretação da informação, que é a vontade de beber água, gerando uma resposta motora, que nesse caso é o mover o braço em direção a um copo com água e levá-lo à boca. Então, aí quando a gente fala de sistema motor ou então conjunto neuromuscular, a gente está falando de uma relação de dois sistemas que a gente tem, que é o sistema muscular, né, o nosso músculo, a carne, e o sistema nervoso. Que aí o sistema nervoso, ele tem relação com o que a gente sente, né, com o tato. Por exemplo, se a gente está perto de algo que é muito quente, de uma panela que está quente, na hora que a gente toca nessa panela que está quente, qual é a nossa reação automática? De puxar o braço muito rápido. Mas por que a gente puxa o braço muito rápido? Porque na hora que a gente encosta na panela quente, o nosso músculo que está aqui, ele é sensível e ele manda informações para o nosso cérebro. Então, o músculo que é sensível, ele vai sentir que aquilo é quente, que é perigoso, vai mandar informação para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai fazer o quê? Vai interpretar a informação. Então, primeiro vai ter o estímulo, que é o calor. Depois vai ter a interpretação da informação, que é que está no cérebro. Depois o cérebro vai mandar a informação para o braço, dizendo para o músculo, dizendo, tira tua mão daí, que vai queimar. Aí vem uma resposta motora, que a resposta motora é arrastar o braço. Então a gente tem três coisas aí que se relacionam. A gente tem o estímulo, que é quando a gente faz algo, que é o exemplo da boca seca. Tem a interpretação, que é o que o cérebro vai entender o que é aquilo. E por fim tem a resposta, que a resposta é o que a gente vai fazer para resolver aquilo. Então, outro exemplo que vocês podem me dar, vocês imaginam em algum exemplo que a gente tenha três coisas? Um estímulo, uma interpretação e uma resposta? Por exemplo, a gente tem de boca seca, a gente poderia ter o que mais? Qual outro estímulo que a gente poderia ter? Quando a gente não está com sede, a gente também está com... A gente às vezes Fome. com fome. Então, fome também é um estímulo que a gente tem. O que é que acontece quando a gente está com fome? Qual é o estímulo que acontece? O que é que nos avisa quando a gente está com fome? A dor de barriga. A barriga, né? A barriga ronca, ela fica às vezes doendo se for uma fome muito grande. Então você tem uma sensação, um estímulo na barriga. E aí a barriga pega e avisa para o cérebro, né? Olha, eu tô com fome. Aí o cérebro interpreta e diz: você tá com fome.
E aí a sua resposta motora é o quê? Andar atrás de comida, ir atrás de comida, pegar comida. Aqui, ó, tem uma imagem que explica mais ou menos como é que acontece, ó. Que a gente tem o estímulo, né, que é a vontade de beber água, a interpretação, que o nosso cérebro interpreta essa informação como vontade de beber água, e a resposta motora, que é a gente pegar a água. Então, daí a gente tem que os estímulos a que o organismo está exposto, sejam eles externos, como ouvir ou enxergar um avião, ou internos, boca seca, queda de pressão arterial, dor muscular, são percebidos e processados pelo sistema nervoso, que elabora uma resposta para cada um deles. A resposta pode ser motora ou não. Na situação de levar o copo com água à boca, a resposta é a execução de um movimento voluntário. Voluntário é quando é realizado com vontade. Voluntário é quando é realizado com a vontade de fazer. Você decide pegar um copo de água. Já o movimento involuntário, como envolvido na respiração, nos batimentos cardíacos, no controle postural, não é consciente, portanto, não depende da vontade de quem executa. Então, por exemplo, a gente tem dois tipos de movimento quando eu relaciono a resposta motora. A gente pode ter um movimento voluntário ou um movimento involuntário. No movimento voluntário, a gente tem que o quê? A gente tem que nós fazemos isso. Por exemplo, mexer as mãos, andar, pegar um copo de água, comer, mexer a cabeça, dançar. Tudo isso são movimentos voluntários. A gente está decidindo fazer. Mas respirar, a gente não sabe que a gente está respirando às vezes, mas a gente respira o dia inteiro. E se vocês só percebem que estão respirando na hora que você lembra que está respirando. Então, se você. Aí você lembra que você está respirando. E você acha que se você não respirar, o corpo não vai respirar mais sozinho, mas ele vai continuar respirando. Porque vai chegar um momento, ó, estudar também pode ser um movimento involuntário, pode ser estudar, pode ser um movimento involuntário. Mas vocês escolhem estudar. Se vocês quiserem ficar dormindo, vocês também podem. Mas o movimento voluntário, brincar é um movimento voluntário, vocês decidem brincar ou não. Agora, o movimento involuntário, que é o de respirar, outro que é um movimento involuntário. Outro exemplo. Professor, e fechar o olho, piscar o olho? Involuntário. A gente não decide fechar o olho, só quando você percebe que você pisca. Mas você passa o dia inteiro piscando sem perceber. O Professor, corrimento Oi. sanguíneo. em um dia todo, quantas piscadas a gente dá? A gente dá milhares de piscadas por dia. A gente, se eu não me engano, por minuto, é em média de 100 piscadas por minuto que a gente dá. Meu Deus. E agora, por exemplo, ó, vocês podem até perceber que vocês estão piscando, sabendo que vocês estão piscando porque a gente está falando sobre isso. Então agora vocês estão percebendo que vocês estão piscando. Mas daqui a pouco, quando a gente não estiver falando mais sobre isso, vocês vão esquecer que vão estar piscando, mas os olhos vão continuar piscando do mesmo jeito. Então é um movimento involuntário. A piscada dos nossos olhos ela é importante para a gente poder lubrificar o olho, para o olho ficar sempre com um pouco de líquido, porque senão ele fica seco e a gente não enxerga direito. Por isso que é importante não passar muito tempo na frente de computador ou na frente de celular, porque quando a gente está muito fixado em alguma coisa, fica muito tempo olhando para o computador, olhando muito tempo para o celular, o nosso corpo ele evita piscar para a gente poder não tirar o foco, para a gente não desfocar do que está fazendo. Então a gente pisca muito menos. E por piscar muito menos, quando está muito fixado em algum lugar, o olho vai ficando seco. E aí você pode ter algum problema de visão depois, porque você não está lubrificando o olho direito, piscando a quantidade suficiente. Então é por isso que é importante não ficar muitas horas na frente de sala de computador, que aí o olho fica seco.
Então, a gente tem movimento voluntário e movimento involuntário. O voluntário é aquilo que eu quero fazer, né? Eu mexo. E o involuntário é aquele que eu não controlo. Piscar o olho, respirar, bater o meu coração, fazer o batimento do coração, o sangue circular pelo corpo, não, a gente não escolhe. O estômago dissolver a comida, a gente também não escolhe. O rins, ele filtrar a nossa água, a gente também não escolhe. Então, tem muitos movimentos internos, principalmente, que a gente não escolhe. Mas, É tudo... Pode falar. fácil fazer o coração parar de bater. Como você faz para fazer o É coração fácil parar fazer de... o coração parar de bater. É só morrer. É só morrer. Exato. Mas sabia que, Nossa, dependendo de cara. você... Mas você sabia que tem uma curiosidade em relação a isso? Que o quê? Se existem dois tipos de mortes que são muito perigosas do nosso corpo, que é a do coração e a do cérebro, né? Que eles são como se fossem os dois pilares do nosso corpo, né? O coração e o cérebro. Dependendo de qual morre primeiro, o outro continua vivo ainda por um tempinho. Então, por exemplo, se você tiver um problema de coração e você morreu, o coração morrer primeiro, o cérebro ainda fica um tempinho vivo. E se o cérebro morrer primeiro, o coração fica um tempinho vivo ainda. Então, essas duas mortes, que é a do cérebro e a do coração, elas são separadas, elas são diferentes. Porque se um morre primeiro, aí o outro ainda continua vivo por um tempinho, tipo tentando dizer, me salva. E aí, dependendo do que foi que aconteceu, ainda as pessoas conseguem sobreviver. Por exemplo, vocês já viram em filme, ou então em novela, aquelas pessoas que ficam em coma? E aí, Já. pois é, e as pessoas que ficam em coma, elas ficam ligadas a aparelhos, né? A pessoa que fica em coma, ela tem alguma coisa que tá, o cérebro ali não tá direito. E pode ser que em algumas vezes o cérebro morra. Depois de muito tempo, pode ser que o cérebro morra. Mas a pessoa continua viva de corpo porque os aparelhos estão fazendo com que ela viva e o coração dela continua batendo. Mas aqui na cabeça ela morreu. E pessoas quando morrem da cabeça, né, do cérebro, elas já morreram, só que elas morreram só no cérebro e não morreram no resto, porque estão ligadas no aparelho. É a mesma coisa que às vezes acontece ao contrário. As pessoas às vezes elas têm acidentes que elas ficam tetraplégicas, né? Que elas não movimentam do pescoço para baixo. Então daqui para baixo não funciona os braços, não funciona a perna. E às vezes foi um acidente no coração, que depois tem que botar um coração mecânico, mas o cérebro ainda funciona. Então são duas coisas que a gente tem separadas e que tem movimentos involuntários, que a gente não escolhe quando eles vão funcionar ou não. Nisso, no trabalho em conjunto que eu falo para vocês, são três funções, três estruturas principais. A gente tem as estruturas ordenadoras, que são aquelas que ordenam, que dão ordem. As controladoras, as que controlam, que planejam. Não, as que controlam. E, por fim, as que planejam, as planejadoras. Então, por exemplo, o sistema nervoso, que transmite aos músculos o comando, elas são as ordenadoras. Então, o sistema nervoso são estruturas ordenadoras que mandam. Os comandos enviados, se os comandos enviados e os movimentos gerados estão corretos. Então, tem a parte que verifica os músculos, verificam se os movimentos estão corretos, que são as estruturas controladoras. E, por fim, planeja a sequência de movimentos envolvendo diferentes músculos e transmite essa informação. São as planejadoras. Então, o sistema nervoso ele é dividido em estruturas ordenadoras, estruturas controladoras e estruturas planejadoras. Nas ordenadoras, manda a informação, diz o que é para fazer. As controladoras veem se está tudo certo, se a informação está correta, se não está mandando fazer coisa errada. E as planejadoras planejam quais músculos irão ter que se mexer para poder a ordem ser executada. Depois que a gente passa pelas três estruturas, a informação vai aos músculos
e dos músculos aos ossos, porque os nossos ossos estão conectados com os nossos músculos. Então, vai para os dois. Os estímulos do ambiente são percebidos pelo sistema nervoso e influenciam os movimentos. Por exemplo, se estamos prestes a atravessar uma rua e ouvimos a sirene de uma ambulância, olhamos para saber se ela está vindo em nossa direção. Isso significa que o sistema nervoso transmite informações aos músculos e gera uma resposta motora, além de ser abastecido com informações do ambiente. Então a gente não precisa ter só o tato, tocar em alguma coisa, para poder o nosso sistema nervoso entender que tem que fazer alguma coisa. A gente pode escutar ou ver algo também e ter uma reação motora a partir disso. Por exemplo, se a gente vai atravessar a rua, a gente olha para um lado e para o outro. Então a gente está tendo uma resposta visual. E é através dessa resposta visual que eu vou atravessar a rua. Se eu não tenho uma resposta visual, por exemplo, eu tenho um problema de visão, eu sou cego, então eu vou precisar usar a minha resposta auditiva. Eu vou precisar escutar e ver se tem muito barulho, e se não tiver tanto barulho, ou não tiver barulho nenhum, que eu vou atravessar. Então, isso é chamado de resposta visual ou resposta auditiva, para a gente ter um estímulo visual ou um estímulo auditivo para a gente ter uma resposta motora, que é sair do lugar e atravessar a rua ou fazer o que tem de fazer. O sistema nervoso é capaz de processar uma variedade de informações e de oferecer respostas rápidas todo momento. Por exemplo, quem faz um passeio de barco consegue manter a estabilidade do corpo mesmo que as ondas balancem a embarcação. Um motorista freia o carro ao enxergar um pedestre atravessando a rua à sua frente. Se alguém tropeça no degrau de uma escada e pisa em falso, a tendência é perder o equilíbrio e cair. Mas a mudança de posição do corpo sinaliza que houve uma alteração inesperada e o sistema nervoso manda comandos para a retomada da posição. Então, quando a gente vai tropeçar, a gente vai tropeçar, só que a gente inclina quando tropeça. Aí o corpo diz, opa, tá errado, volta. Aí você pega e consegue voltar para o seu corpo ficar, né, na posição correta. E aí é um estímulo que o cérebro manda, um comando que o cérebro manda dizendo, volta para o teu lugar. Quando a gente está no carro, quando está na moto, quando está no táxi, está dentro de algum lugar, do ônibus, e está numa velocidade e freia de uma vez, o que é que acontece com a gente? A gente vai para frente ou vai para trás? A gente vai pra frente. É para frente, né? Freia, a gente vai para frente. E se acelerar muito rápido? Pra trás. Para trás. Então, a gente se freia, a gente vai muito para frente. Se acelera, a gente vai muito para trás. Por quê? Porque nosso corpo, ele tende a continuar aonde a gente está. Então, quando a gente está aqui, ó, sentado, vou pegar aqui outra caneta para representar a gente. Quando a gente está aqui, ó, sentado no carro e ele está em movimento, o nosso corpo está parado. Quem está em movimento é o carro, né? Então, quando o carro está em movimento e ele freia de uma vez, a nossa tendência, o que a gente quer continuar, é continuar em movimento. Então, a gente faz isso aqui para frente porque a gente estava indo para frente. Já quando a gente está parado e o carro está parado e o carro vai embora de uma vez, a gente tenta continuar parado e a gente estava parado lá atrás. Então, nosso corpo vai para trás. Esse modo de ir lá para frente e depois voltar para o meio, ou então ir lá para trás e voltar para o meio, é uma forma do corpo dizer você está torto. Então você tem que voltar para o lugar que você estava. Então a gente, quando vai muito para frente, a gente volta para trás. Quando a gente vai muito para trás, a gente volta para frente, que é o corpo dizendo para a gente voltar à nossa posição. A gente vai dar só início nessa parte aqui, que é do sistema nervoso, para a gente entender um pouco do que são as células do sistema nervoso, né? Aqui é uma imagem que a gente tem as células. As células do nosso sistema nervoso são assim, espalhadas por todo o nosso corpo. Tem umas bolinhas no meio e vários, como se fossem vários cabelos assim, ó, espalhados. Isso é um neurônio e ele é a célula que faz parte do nosso sistema nervoso. As informações recebidas e passadas são todas compartilhadas entre eles, vai de um para o outro. A gente tem que o sistema nervoso ele é composto por algumas partes. Ó. Vou aqui dar um zoom.
Olha, o sistema nervoso ele é composto pelo neurônio. O neurônio ele tem o que é chamado de corpo celular, que é essa bolinha aqui do meio, dendritos, que são os cabelinhos. Depois dos dendritos, a gente tem o corpo dele, que é um pouquinho mais grosso, que é o axônio. E nesse axônio, que é essa linha amarela bem fininha aqui do meio, ao redor dela a gente tem várias bolinhas que protegem ela, que é chamado de extrato mielínico ou bainha de mielina. E por fim a gente tem mais cabelinhos aqui no final, que são as ramificações do axônio. Que o axônio é esse e tem as suas ramificações, que é como se fosse uma mão abrindo assim, né? Então a gente tem o corpo celular, os dendritos, o axônio, as ramificações do axônio, e para proteger o axônio a gente tem o extrato mielínico. O que é que acontece para poder a gente entender as informações? Acontecem as chamadas sinapses. Sinapses é quando uma informação passa para o outro neurônio. Então, quando um neurônio tem um contato entre eles e há uma comunicação. Então, quando uma informação vai passando para outra, acontecem as chamadas sinapses. E as substâncias que fazem com que as sinapses aconteçam são chamadas de neurotransmissores ou mediadores químicos. Então, a gente tem, ó, por exemplo, aqui na imagem, ó, a gente tem 2 neurônios e a gente tem um espaçozinho entre eles. Esse espaçozinho entre eles é esse daqui, ó. É muito pequenininho. Mas aí quando eu bato aqui na minha mão, ó, e eu sinto aqui na minha mão que eu bati, eu sinto um certo desconforto aqui na minha mão porque eu bati na minha mão, o que foi que aconteceu aqui? A minha mão pressionou a outra, o meu neurônio da minha mão entendeu o que aconteceu, mandou a informação de um neurônio para outro por conta das sinapses, né? Mandou substâncias químicas, neurotransmissores, de um neurônio para o outro, correu, até chegar no meu cérebro. Meu cérebro entendeu que eu bati na minha mão, aí a informação voltou, e eu senti. Então, tudo isso acontece em milésimos de segundo, muito rápido. Na hora que eu bato, eu já sinto. Então, na hora que eu bati e senti, tudo isso já aconteceu. A informação já foi de neurônio para neurônio, por sinapses, já entendeu aqui no cérebro e já mandou de volta, certo? Então, agora a gente encerra por aqui, porque até esse tema, na próxima aula a gente vai continuar semana que vem os caminhos percorridos pelos impulsos nervosos, a gente continua aqui o que é cada parte. Mas aí vocês têm a atividade de amanhã, para fazer amanhã. A atividade de amanhã, anotem aí para não esquecer. A atividade de amanhã são da página 7, 8 e 10. Vou diminuir aqui para ir para a página para mostrar para vocês. Então tem que entregar até amanhã, é? Não, a atividade vocês têm um horário de amanhã para fazer e vocês podem entregar até quarta-feira da semana que vem. Tá bom. Então, a página 7, ó, essa questão bem aqui. 7, 8, 10, né, professor? Isso, a 7. Cite algumas ações voluntárias que você realizou desde que acordou hoje de manhã. Aí você vai responder, pode ser no dia que você for responder a atividade, então você pode considerar amanhã de que você respondeu a atividade. Aí na página 8, vocês vão responder essa daqui. O sinal da escola, sinalizando o movimento de levantar-se da cadeira. Identifique o estímulo e a resposta nessa situação. Músculos de quais partes do corpo são acionados? E depois a questão 10, da página 10, que é essa daqui. Observe novamente a imagem na página anterior e identifique os corpos celulares e os prolongamentos das células. É só para vocês. Eu quero que nessa daqui vocês façam um desenho do neurônio, especificando as partezinhas conforme está aqui, certo? Porque é para identificar, mas na página anterior só vai ter a imagem real dele, que é só para vocês identificarem ele aqui. Mas aqui vocês vão vocês vão acrescentar aqui como vocês fariam um neurônio, certo? Aqui é observa a imagem e desenhe, identifica os corpos e desenhe o neurônio. Aqui é para acrescentar o desenho do neurônio nessa questão. Só são essas 3 questões, certo?
E aí vocês vão me enviar até quarta-feira da semana que vem. Eu vou estar enviando o link para vocês do Google Sala de Aula, então vocês entrem no Google Sala de Aula. E vou estar enviando para vocês também o link do site, que aí vocês entram no site para quem não tem o livro, para baixar o livro em PDF, certo? Eu vou fazer a chamada agora de novo para confirmar a presença de vocês. Eduardo. José Daniel. Presente. Vitória. Pedro. Presente. Presente. Maria Professora Maria Cecília. Vitória, presente. Presente. Maria Cecília. Presente. Lavine. Presente. Clarissa. Presente. Isabelle. Daniel. Presente. Kimberly. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Clara Luz. Josiele. Presente. Maria Leia. Presente. Sofia. Presente. Maria Clara Sampaio. Presente. Esther. Presente. Eduardo. Presente. Mateus. Mateus. Eu faltei chamar alguém? Não. Chamei todo Não. mundo. Chamei todo mundo, né? Certo. Então a gente encerra por aqui. Façam a atividade. Qualquer coisa me mandem mensagem no WhatsApp. Eu estou disponível para responder vocês. Se tiver alguma dúvida. Oi. Vai ficar a sala lá no Google Sala de Aula para a gente mandar as questões ou é para mandar pelo WhatsApp? Eu vou mandar. Assim que terminar aqui, eu já mando o link do Google Sala de Aula lá no grupo. Aí vocês já vão entrando, viu? Tá bom. Está. Tchau para vocês. Até semana que vem. Qualquer coisa me mandem mensagem durante a semana que eu respondo vocês, viu? Tá. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.